Muito boa noite. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre um ponto de estudo ou um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje gostaríamos de conversar com vocês sobre um tema de que muitas vezes ouvimos dentro dos grupos de companheiros da doutrina espírita, do movimento espírita, a necessidade de renovar as nossas atitudes. Então, vamos conversar hoje justamente por isso, para renovando atitudes. Renovar. O que significa exatamente renovar? Consultando o dicionário, nós temos uma série de significados. E o que é importante para nós aqui é tentarmos identificar, dentro desses significados que encontramos, qual que se alinharia melhor com uma proposta do ato de se renovar, tendo em mente o Evangelho, tendo em mente a renovação como parte do nosso processo de evolução espiritual. Vamos começar justamente assim, compartilhando com vocês esses significados que encontramos. O primeiro deles é que renovar seria ficar outra vez como novo, dar um novo início, recomeçar. Ou então fazer de novo, repetir. Uma outra possibilidade seria alterar para melhor. E renovar também é efetuar um conserto ou uma reforma. Dentro dessas possibilidades, avaliamos que, seja por um olhar de alinhamento com o Evangelho, e não para surpresa nossa, de alinhamento à doutrina espírita no nosso processo de evolução espiritual, o que mais cabe seria que, renovando as nossas atitudes, nós vamos nos alterar para melhor. Então, esse processo que a gente precisa fazer de renovação das atitudes é esse esforço, esse trabalho, dedicar-se a se alterar para melhor. Mas ele fala de renovar atitudes. E o que são atitudes? Bem, atitudes são maneiras da gente se comportar, de nós agirmos ou reagirmos a alguma coisa. As nossas atitudes falam muito sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta. Mas da onde vêm essas nossas atitudes? Qual é a origem das nossas atitudes? É uma verdade que todos nós somos expostos o tempo todo a estímulos externos. E como nós percebemos esses estímulos externos? Através dos nossos sentidos. Um exemplo, a audição. Vamos imaginar que eu ouvi o seguinte: eu te amo. Como eu reagirei a isso? Qual será a minha atitude ao receber o estímulo externo de ouvir de alguém essa frase, eu te amo? Uma outra possibilidade. Eu ouvi o seguinte, não me irrite. Como eu reagirei a isso? Qual será a minha atitude? A resposta, na verdade, dentro da nossa reflexão, é que depende de quem me fala. Depende, às vezes, em que momento me fala. Um outro exemplo, né? A visão. O estímulo externo da visão. Eu acordei, abri os olhos, na minha cama, no meu quarto, tudo está como sempre. Qual será a minha atitude perante o dia que se inicia? Uma atitude positiva ou uma atitude negativa?
As nossas respostas aos estímulos externos, elas podem variar. Muitas vezes depende do que eu sinto ao recebê-lo, ou então do que eu penso. Vamos retornar aos exemplos que foram compartilhados aqui. Digamos que eu ouvi um "eu te amo", e quem me disse "eu te amo" foi, há um certo tempo atrás, meus filhos eram pequenos, e aí num dia, assim, do nada, meu filho vira para mim e fala: "Pai, eu te amo". Como é que eu me senti com isso? Qual vai ser a minha atitude? Eu vou reagir positivamente, para mim é um agrado interno, íntimo, me causa um bem-estar, eu me emociono. E aí reajo como? Respondendo: "Eu também te amo, meu filho", e o abraço. Agora, se eu ouvir um "eu te amo", vamos pensar de uma pessoa que é da minha relação com alguma proximidade, uma amizade, alguma coisa assim, e pode ser que essa pessoa, e eu nunca percebi, tenha um sentimento um pouco mais ligado a essa questão amorosa comigo. E chega um certo dia, essa pessoa ela pega e fala isso. Como é que eu vou me sentir? Provavelmente, talvez constrangido, de como eu vou lidar com aquela situação, porque também não quero magoá-la. Então, vejam, o estímulo externo é o mesmo, mas é o cenário, é aquilo que pode mudar a minha atitude. Por exemplo, não me irrite. Se é alguém que, na verdade, perdeu a paciência comigo, eu vou ter um sentimento. Se é alguém que eu tenho intimidade e eu estou ali implicando na brincadeira e a pessoa fala: "Ah, não me irrite", eu vou rir, porque ela percebe que é brincadeira, eu vou ver que consegui meu objetivo e vai ficar tudo bem. Então, tudo depende desses cenários, mas que individualmente a minha reação a essas mesmas situações pode não ter absolutamente nada com as suas, pode ser totalmente diferente. O exemplo da visão, eu acordei, como sempre, no mesmo lugar, na mesma hora, o relógio despertou na hora que sempre ele desperta. E como é que eu vou reagir nesse início de dia? Positivamente ou negativamente? Os cenários, os estímulos externos são os mesmos. Eu posso amanhecer com uma certa preguiça, dormir mal, não vou estar querendo levantar, e aí vou reagir, acordar meio resmungando. Outro dia eu acordo bem disposto, alegre, com uma boa disposição para enfrentar o dia e todas as situações que eu tenho que enfrentar. Isso vai depender de mim, exclusivamente de mim, né? Então, eu posso concluir, né, que essas atitudes, elas vêm de mim. Eu sou um espírito imortal, que hoje está encarnado, com 60 e poucos anos de idade, aqui no planeta Terra. Por que essa conscientização de que as minhas atitudes vêm de mim como espírito? Porque se renovar atitudes é alterar para melhor, isso significa que a proposta é que eu, como espírito que eu sou, mude para melhor. Isso mesmo, é me transformar num novo Ivair, um pouco diferente. Não dá para mudar muito o Ivair, às vezes, infelizmente, em certos aspectos, né? Mas é uma mudança em que direção? Vamos tomar a seguinte frase. Eu, quando era mais novo, eu tolerava muita coisa. Agora não, eu mudei. Eu me imponho logo, gostem ou não, eu tenho mais atitude agora do que tinha quando era mais jovem. É desse tipo de mudança e atitude que nós estamos falando? De forma alguma. Não se trata disso. Ter mais atitude não é questão de uma postura de imposição da sua vontade, do seu ponto de vista, de afirmação de certos espaços previamente ocupados. De maneira nenhuma. Nós temos um manual de conduta para ser referência para a nossa renovação de atitudes. Sim, todos nós sabemos qual é. É o Evangelho.
Quem o ensinou e exemplificou? Jesus. Com o aval de quem ele veio aqui fazer isso? De nosso Pai. E nós, espíritas, cristãos, naturalmente, nós aceitamos o Evangelho como nosso guia de conduta moral. Sim, é verdade, nós já aceitamos. Finalmente aceitamos o convite de Jesus para seguir seus passos através da prática do Evangelho. Nós já conseguimos integralmente, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as relações com todos eles, colocar o nosso melhor da prática do Evangelho? Não. Ainda não. Isso é um fato. Não há como negar. Mas o Cristo, que governa esse planeta em que habitamos, ele é o pastor desse grande rebanho. E garantiu que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Avisou que, quando chegasse o momento, nos enviaria o Consolador prometido. E já enviou. Ele, Jesus, nos conhece plenamente. O nosso passado, as nossas lutas, as nossas reais intenções, nossos pensamentos. Ele nos conhece. Eu não estou dizendo isso para que, nesse momento, acessemos aquilo que já reconhecemos em nós, que gostaríamos que fosse diferente, para nos envergonharmos disso. Não. É para entender que ele sabe que nós vamos tropeçar em vários momentos. Mas ele está conosco para nos levantar e seguir adiante nessa proposta. A renovação de atitude, ela não é uma coisa fácil. Demanda muito esforço. O importante é perseverar. E lendo o convite feito pelo Espírito da Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o que encontramos lá? Ele nos fala assim: nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Se eu parar agora para fazer uma avaliação íntima de como eu sou hoje, esse convite me propõe o quê? Que nós sigamos adiante, renovando as nossas atitudes, adequando-nos à proposta que nos foi feita. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também é guia de conduta moral. Para quê? Para nos esclarecer numa fé raciocinada as lições do Mestre Jesus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não podemos desperdiçar mais tempo. Não é para que nos desesperemos, querendo saber quanto tempo ainda temos. Não se trata disso. É entender o contexto no qual estamos inseridos. E aí você pode perguntar, mas Ivaí, você pediu para avaliar as nossas atitudes, tendo como referência o Evangelho. Olha, não vai dar, não. Eu estou muito, muito, muito distante da necessária adequação, sem chance. Gente, tem que entrar aqui um ponto-chave dos esclarecimentos que o Espiritismo nos traz. O processo de evolução espiritual e a reencarnação. Lembra? Nós fomos criados simples e ignorantes lá atrás, não sabíamos nem quando foi. E estávamos vivendo as nossas primeiras experiências de planetas primitivos. E hoje,
Qual é a nossa realidade hoje? Nós somos espíritos cuja condição evolutiva nos faz o quê? Habitarmos um planeta de provas e expiações, encarnados num momento de transição para um planeta de regeneração. E quem sabe, candidatos assim continuar a fazer parte da população planetária da Terra em sua nova condição. Que conclusão nós podemos ter com esse simples relato da nossa caminhada até aqui? De que não há dúvida nenhuma que nós somos capazes de evoluir. Nós temos essa capacidade. Agora, ninguém precisa me trazer a minha trajetória até aqui, e eu espero que não traga mesmo, para eu saber que não foi fácil. Certamente não foi. E também a convicção de que eu não fiz isso sozinho. Ninguém faz essa trajetória sozinho. Não, todos nós tivemos muito apoio para chegar até aqui e continuamos tendo. Mas se nós não tivéssemos feito a nossa parte, independente do apoio que tivemos, no esforço de adquirirmos algumas virtudes num certo grau e tentando nos afastar de comportamentos repetitivos, recorrentes, que eram inadequados, atenuando esses comportamentos equivocados, ampliando o nosso senso moral, a nossa condição melhor de análise para a escolha do que é certo, do que é errado, não estaríamos na condição atual. Então, na prática, foi necessário que até esse momento nós fôssemos o quê? Renovando as nossas atitudes. Não dá para duvidar que nós temos condições de prosseguir renovando as nossas atitudes. Então, se a gente, por um acaso, afirmar que não temos condições de renovar as nossas atitudes, adequando-as gradativamente à referência da moral cristã, nós estaremos mentindo para nós mesmos, estaremos nos enganando, em prejuízo de nós próprios. Nós não somos, como diz um amigo meu, nenhuma maravilha. Estamos longe de ser espíritos puros, muito longe. É verdade. Nós não somos ainda sequer o que já desejaríamos ser. Mas desejar ser melhor e entender esse melhor como uma adequação à proposta cristã já é uma prova de uma evolução do nosso estado de consciência moral, uma percepção melhor do que é certo e do que é errado. Então, quando eu identifico certos comportamentos que eu tenho em determinadas situações, e eu, caramba, lá fui eu fazer isso de novo, eu não consegui me conter dessa vez, né? Isso faz parte do processo. Se eu não identificar aonde eu estou me equivocando, para poder persistir nesse processo de adequação para melhor, a gente não vai conseguir caminhar. Então, há necessário o ajuste dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, no item 10, há uma mensagem do Espírito Sanson, que foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que é a seguinte: mas já gastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não vos puderem entrar no cérebro. Nós sabemos que não basta entrar no cérebro. É uma forma, na verdade, que Sanson está colocando essa situação. É porque vem desses nossos pensamentos, as mudanças do ponto de vista,
a questão da adequação dos sentimentos a determinadas situações, e aí sim, a mudança gradativa das atitudes. Mas se pensamos de uma certa forma, o nosso ponto de vista é determinado, a alteração deles, através de um maior esclarecimento, de ideias mais adequadas à proposta do Evangelho, é que irão fazendo que os nossos sentimentos modifiquem e, a partir daí, as nossas atitudes. Então, de certo, são novas ideias que trazem conhecimento e que, a partir delas, pensaremos de uma forma melhor sobre alguns aspectos da vida que terão um impacto renovando as nossas atitudes em determinadas situações. Isso é progresso, isso é evolução espiritual. Na obra Fonte Viva, a lição 50, que é de Emmanuel, naturalmente, psicografia de Chico Xavier, a lição chama-se Avancemos. É uma lição que certamente demanda uma leitura total dela, uma reflexão mais ampla sobre esse ensinamento de Emmanuel, mas eu gostaria de trazer apenas 2 frases que estão dentro dessa lição. A primeira é a seguinte: ninguém progride sem renovar-se. E na mesma lição, esse espírito amigo nos dá uma indicação de como se dá essa renovação. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Então, Emmanuel nos sinaliza a necessidade da renovação de si mesmo e indica qual deve ser a diretriz do nosso caminhar. Caminhamos para adiante, sempre. Devagar, mas sempre, que é uma outra lição também de Emmanuel. Há uma obra chamada Renovar Atitudes, um capítulo que fala sobre a reforma íntima, e Emmanuel traz na lição Fraternidade, do Fonte Viva também, né, que nós não faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Então, esse renovar atitudes tem muito a ver com essa reforma íntima. E por que a lição é fraternidade? Nós não faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. E ele complementa dizendo: nós seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Não nos confundamos. Tudo que apontamos aqui sobre atitudes não diz respeito necessariamente a atitudes exteriores, relativos a atitudes de aparência, mas sim as mudanças de atitude resultando do esforço sincero de adequar-se aos ensinamentos cristãos. Muitas vezes nós temos uma certa atitude exterior que não tem a ver com o que estamos sentindo naquele momento. Eu posso estar sentindo uma raiva imensa, uma vontade de partir para a agressão, mas eu não faço isso. Não porque eu não esteja sentindo aquela vontade, mas sim porque não cabe. Não cabe junto ao olhar do outro, não cabe porque senão eu posso ter uma consequência que me prejudique. Então, nós estamos falando de atitudes que, claro, refletem no nosso comportamento, mas a partir daquilo que sentimos como uma coisa adequada à proposta do Evangelho. É muito importante essa ressalva, porque também há no nosso processo de progresso a contenção de um comportamento equivocado, né, que seria a atitude exterior, mas intimamente ainda temos um sentimento negativo. Então, quando a gente fala dessa renovação de atitude, é da atitude íntima, do pensamento, do sentimento, de como eu lido com aquela situação. Na obra Boa Nova,
psicografia de Chico Xavier, um relato de Humberto de Campos, irmão X. Ele descreve uma passagem da mulher adúltera, quando o mestre diz a célebre frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão se mesmava para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. É aquela parte que nós conhecemos de que, quando Jesus falou essa frase célebre, todos foram largando as pedras e se afastaram. E aí, aos poucos, ficou apenas Jesus e alguns discípulos que lá se conservavam, e tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde lágrimas aljofravam no misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Vai e não peques mais. Ela foi orientada por Jesus a fazer o quê? A renovar as atitudes dela. E vejam, aquela experiência com Jesus fez com que o coração dela se iluminasse. E ela percebesse uma transformação íntima como uma motivação para uma nova vida. E aí eu pergunto a vocês: como tem sido a nossa conexão com o Evangelho? Será que para ser tocado pelo Evangelho a ponto de sentir-se assim, como essa mulher, dessa passagem do Evangelho, a gente precisa de passar por uma experiência direta com um mestre, que nem ela passou? O Evangelho não é letra morta. Tudo que é relatado ali, nós precisamos fazer uma imersão naquelas passagens, nas palavras de Jesus, para que assim possamos ser também tocados intimamente, para que em nós brilhe intimamente essa vontade firme, numa felicidade, para fazer esse trabalho de renovação das atitudes. Quantas vezes nós escutamos intimamente esse vai e não peques mais? Mas vai quem fala isso com a gente intimamente? A nossa própria consciência. Ela nos fala. E aí vem uma certa curiosidade, talvez. Será que essa nossa irmã, ela realmente renovou as suas atitudes? Há uma obra intitulada Pelos Caminhos de Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, uma psicografia de Divaldo Franco, uma lição intitulada Encontro de Reparação. Vamos ao relato da continuidade dessa história, que é os passos seguintes do que aconteceu nesse encontro, que nós, como estudantes do Evangelho, temos um conhecimento. Naquele mesmo dia à noite, a senhora procura o mestre humildemente e envergonhada.
Conta que logo após o casamento, o esposo voltou à vida diante de casado, deixando-a carente de afeto e atenção. Foi assediada e seduzida e deixou-se levar pelas paixões inferiores. O mestre a orientou, dizendo que aquele que se arrependeu sinceramente, siga seu caminho no bem, pela fé, na certeza que o Pai lhe concederá a oportunidade da reparação do erro cometido. Ela não tinha para onde ir. Sendo acusada e mal vista pela sociedade, mas seguiu seu caminho, lembrando e cumprindo as orientações de Jesus. 10 anos depois, ela tinha uma casa muito simples, na cidade de Tiro, onde ela recebia os desvalidos, os viajantes e os abandonados para cuidar de suas feridas e falar de Jesus. E por causa disso, ela era muito respeitada por todos. Certo dia, lhe trazem à presença um moribundo, muito doente e cheio de chagas. Ela limpa as feridas e lhe fala dos ensinamentos de Jesus. Ele pergunta se ela o conhecia. Ela diz que sim. Conheceu ele no dia que ele a salvou. O homem diz que também teve a honra de conhecê-lo, mas na época não soube beneficiar-se, pois o detestara. Ele havia salvado sua esposa que adulterara contra ele, mas que após entender Jesus, a havia procurado desde então, em todo lugar, para pedir perdão por seu comportamento com ela. Ele estava quase sem vitalidade. Então a adúltera, agora benfeitora desinteressada de muitos, lhes disse: aquele que se arrependeu e tem fé em Deus, garante a oportunidade da reparação. Que ele podia dormir em paz, que ela estaria ali velando por ele. Veja, meus irmãos e irmãs, lembremos-nos dos ensinamentos de Jesus para a adúltera. Quando nos depararmos com alguma atitude nossa recorrente, que não gostaríamos de ter mais, e que apesar de todo o nosso esforço, nós ainda não conseguimos melhorar nessa questão específica. Tenhamos fé e confiança que o dia da reparação chegará e junto dele surgirá a condição de renovar aquela atitude especificamente. Talvez aquela que nesse momento lhe incomode mais. Mas você percebe uma imensa dificuldade de conseguir superar esse obstáculo. Trabalhe intimamente as demais. A cada vitória sobre si mesmo, porque essa é a grande luta diária. Reconheça e agradeça ao Pai por essa vitória conseguida através dos seus esforços, porque Ele lhe concedeu a oportunidade. E persevere nesse esforço. Cada um de nós sabe o quanto tem trabalhado de forma persistente, com uma vontade de querer sincera na renovação das próprias atitudes. Mas somos também, nós mesmos, as testemunhas de nossas vitórias e de nossas derrotas. A vigilância e a prece devem ser companheiras sempre presentes nesse processo. Mas não eleve demais as suas expectativas. Um pequeno passo de cada vez, sem nunca esmorecer. Seja extremamente sincero consigo mesmo. Não tente se enganar. Você não vai conseguir. Trabalhe, sirva, ame, e assim estarás renovando atitudes. Um grande abraço a todos vocês, muita saúde, muita paz e muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.